O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs. Nós estamos então celebrando hoje essa festa da Ascensão do Senhor. E é importante que nós compreendamos o sentido dessa festa, o significado daquilo que estamos celebrando. Primeiro, para compreender isto que estamos celebrando, precisamos voltar em dois eventos maiores anteriores. Quais são esses dois eventos maiores anteriores? Então, vamos recordar brevemente para nós compreendermos. O primeiro deles trata-se da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que se deu essa encarnação de Jesus Cristo? Precisamos entender a pessoa de Jesus. Primeiro, antes da encarnação de Jesus, antes do anúncio do anjo, antes que Maria recebesse a visita do anjo e a comunicação de que ela foi escolhida para gerar o Salvador ao mundo, antes que ele fosse gerado no útero de Maria, Jesus existia em Deus, como nos recorda o Evangelho de São João. No início, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Significa dizer que Jesus, antes da encarnação, existia numa única natureza. Qual era a natureza que ele existia antes? A natureza divina. A natureza divina. Que equivale a dizer, ele mesmo já disse várias outras vezes, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Né? Então, ele é da mesma natureza do Pai. A mesma natureza, isto é, consubstancial ao Pai. Isso nos diz também a oração do credo niceno-constantinopolitano. Né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Então, antes da encarnação de Jesus, ele existia na natureza divina, unicamente a natureza divina. Mas, ao se encarnar no útero de Maria, acontece algo extraordinário. Algo extraordinário acontece. No útero de Maria acontece a união da natureza divina com a natureza humana. No útero de Maria começou a ser gerado a natureza humana de Jesus. Da carne, do sangue de Maria, gera-se Jesus. De Maria vem a natureza humana, porque Maria é humana. E ela dá esta natureza humana a Jesus. De modo que, a partir da encarnação de Jesus Cristo, Jesus se torna divino e humano. Não perde a natureza divina, porque a sua essência é essa, a natureza divina,
Mas associa-se a esta natureza uma outra natureza, que é a nossa natureza, natureza humana. Na encarnação, existe a associação, então, em Jesus, aquilo que nos recorda o Concílio de Éfeso, no ano 431, quando definiu que Jesus é divino e humano, de natureza divina e humana. A partir dali, Jesus tomou a nossa natureza, assumiu a nossa natureza, ou ainda como nos recorda São Paulo, não é? Ele, de condição divina, na carta aos Filipenses, Paulo diz, ele de condição divina não se apegou a esta sua condição, sua natureza, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo semelhante a nós, assumindo a nossa natureza, tornando-se semelhante a nós. Deste modo, Cristo assume toda a nossa natureza, exceto o pecado. Ele é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, porque ele não pecou. Não peca e nem pode pecar, não é? Se Deus pecasse, nós estaríamos perdidos. Mas justamente por isso não está nele o pecado. Mas tudo mais que envolve a natureza humana, Jesus assumiu nele. Assumiu nossas dores, assumiu nossas limitações, assumiu nossas angústias, nossos sofrimentos. Tudo de nós foi assumido por Jesus. Tem um santo, dos Santos Padres, que agora me foge o nome, mas ele disse assim, que se o humano não foi assumido, ele não foi redimido. Né? Se o humano não foi assumido, ele não foi redimido. E nós cremos que, de fato, nós fomos assumidos, e justamente por isso fomos redimidos em Jesus Cristo. E Jesus assume a nossa natureza humana na encarnação, por quê? A natureza divina de Cristo se humaniza. Em Cristo nós vemos a humanização da divindade. Humanizou-se, fazendo semelhante a nós, para nos resgatar para Deus. Porque nós fomos criados imaculados, sem pecado. Nós fomos criados imaculados, sem pecados. Mas, com a introdução do pecado na história humana, nós perdemos aquele contato que tínhamos com Deus. Nós perdemos o acesso ao céu. Nós perdemos o acesso à glória, à graça de Deus. E é por isso, então, Jesus, assumindo as duas naturezas, ele pode nos religar com o Pai. Então, essa é a beleza, né? A divindade assume a nossa humanidade. E aí chegamos num outro momento, o segundo momento importante, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. O que acontece na ressurreição de Jesus? Acontece o movimento contrário. No primeiro, na encarnação, nós temos a divindade que se humaniza, assume a nossa humanidade. Na ressurreição, nós temos o quê? O humano assumido, que é ressuscitado com Cristo para a vida eterna. Na Páscoa, na ressurreição de Cristo, nós somos redimidos. Na Páscoa, nós temos a graça do acesso à vida eterna. E aqui está a grande beleza desses dois momentos, a encarnação e a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Por quê? Porque na ressurreição do Senhor, nós todos somos assumidos por Cristo. Esta vida nova que Jesus nos dá na Páscoa, Ele oferece a nós a cura pela Páscoa, a cura daquilo que o pecado causou em nós, de uma ferida na separação com Deus. Então, na Páscoa, nós fomos regenerados em Cristo. Na Páscoa, ganhamos vida nova, renascidos em Cristo. Então, por isso essa festa da ascensão do Senhor ocorre dentro do evento da Páscoa, dentro do tempo pascal, para nos indicar o quê? Aí, aquilo que nós estamos celebrando hoje, da encarnação
e da ressurreição, agora a ascensão. O que significa? Significa que nós, em Cristo, não fomos criados para permanecer aqui. Em Cristo nós fomos criados para viver na glória, para adentrarmos na glória eterna. Quando Cristo vai, e aquilo que nos recorda o evangelista São João, eu vou para o Pai. Vou preparar um lugar para vocês. Quando eu estiver indo preparar esse lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Veja que beleza, Cristo veio, assumiu a nossa natureza, resgatou a cada um de nós pela remissão de nossos pecados, nos salvando da perdição eterna, nos resgatando para Deus, nos religando de novo com Deus, e agora, perdoados, renovados, redimidos e salvos por Cristo, Ele nos leva para o Pai. Notem que na ascensão de Cristo, Ele não volta para o Pai com uma natureza só. Na encarnação, Ele veio com uma natureza e assumiu a nossa. Mas na ascensão, Ele volta para o Pai como? Com a nossa natureza junto. Ele leva a nossa natureza junto. Percebe? Esse é o movimento que Cristo celebra. Por isso, dentro da Páscoa. Por isso, nós recordamos esse movimento, essa festa de hoje, para lembrar justamente o nosso nascimento para a vida eterna. Porque para lembrar que em Cristo nós temos agora a possibilidade de adentrar na glória eterna, como diz a oração da coleta. A participarmos da sua glória. Por isso, a liturgia vai também nos recordar o batismo. O que é que nos faz o batismo? O batismo nos associa a Jesus Cristo. Nos une a Cristo. O batismo nos torna um com Cristo. E recordemos que somente Cristo pode fazer esse movimento que estamos celebrando. Porque somente Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas para o redil do Senhor. De modo que aquilo que nos recorda a leitura. Único mediador. Jesus Cristo. E é por isso que só temos acesso à glória através de Jesus Cristo. Com Ele, por Ele e nele. Fora dele, não. É nele que nós temos salvação. É nele que nós temos a vida eterna. É nele que nós temos esta entrada na glória de Deus. Com Ele, com Ele. Por isso o batismo. Por isso a necessidade do batismo. Porque quando sou batizado, eu me associo a Cristo. E unidos a Cristo, seguindo os passos de Cristo, eu chegarei onde Ele está. É isso que o Senhor quer para nós. Viver o nosso batismo, testemunhar o nosso batismo, significa pôr em prática os mandamentos do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Viver uma vida sacramental. De modo que a nossa unidade com Cristo seja de tal modo que quando nós partirmos desta vida, também nós participemos da glória com Ele. Ressuscitados com Ele, participemos da glória com Ele. Se não formos ressuscitados com Cristo, não poderíamos nos adentrar na glória. É essa necessidade que nós temos. Por isso Cristo vai e se torna para cada um de nós um sinal de esperança. É um sinal de esperança para nós. Porque Ele indo preparar esse lugar para nós, em Cristo, vivendo com Cristo, unidos a Cristo, como recorda São Paulo, né? Se com Cristo vivemos, com Cristo sofremos, com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. E se ressuscitamos com Cristo, para onde vamos? Para a glória eterna. Esse é o fim último de cada um de nós. Esse é o fim último que todos nós temos que buscar e desejar. Por isso, queridos,
Esta celebração de hoje, compreendendo todo esse mistério de Cristo, da vida de Cristo, que agora começa a nossa missão, anunciadores do reino. Vamos anunciar essa maravilha também para que todos saibam, para que todos conheçam. Por isso Jesus no Evangelho diz: ide, anunciai a toda criatura a maravilha do Evangelho. Qual é a maravilha do Evangelho? Que ele se encarnou, que ele assumiu a nossa natureza, que ele nos redimiu com o seu sangue, os nossos pecados, que ressuscitando ele nos garante a salvação e pela sua ascensão nos possibilita a entrada na glória eterna. Esse é o caminho que cada um de nós tem que seguir. Essa é a maravilha do Evangelho que temos que anunciar. Anunciai e batizai. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque quem crer aderiu o Cristo na sua vida, se uniu ao Cristo pelo batismo e se fez um. E se, porventura, se tornou um com Cristo, para onde vai Cristo, também vai ele. E se Cristo está na glória eterna, também nós estaremos com ele lá, contemplando Deus face a face, como nos diz São Paulo. Esse é o fim último de todos nós. Que essa celebração, irmãos e irmãs, possa nos ajudar a refazer o nosso caminho, a perseverarmos na fé, a trilharmos o nosso caminho de batizados, a viver o nosso batismo concretamente, porque é através do batismo, através da nossa fé abraçada, dos mandamentos vividos, de uma vida sacramental e de nossa unidade com Cristo é que seremos salvos e herdaremos a glória eterna, junto com Cristo. Com Cristo. Sem Cristo, ninguém consegue isso sozinho. É com Cristo. Por isso nós dizemos na missa, com Cristo, em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.